Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Deus seja louvado pela sua presença nesta manhã de sábado mais uma vez. Faz tempo que eu não subo aqui nesse púlpito. Faz um bom tempinho. Mas eu tenho pregado por aí, viu, gente? Não estou apostatado, não. Para honra e glória de Deus, esse ano... Bom, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Alguns estão olhando, os que estão mais perto aqui, estão olhando com a cara meio estranha para mim. É por causa dos meus lábios, né? Eu sei. Eu coloquei botox e não deu muito certo. Não, brincadeira. A minha esposa mandou eu dizer que foi um acidente, uma madeira bateu nos meus lábios. Eu não posso rir. Mas foi realmente um acidente, pequeno acidente ontem, cortou dentro do nariz, cortou dentro da gengiva. Por alguns poucos milímetros eu não perco um ou alguns dentes, mas não foi minha esposa. Ela mandou falar isso, mas não foi ela, tá bom? Deu certo, né, mozão? Aí, ok. Graças a Deus deu tudo certo. Eu só talvez algumas palavras aqui eu não vou conseguir pronunciar de forma correta, mas peço a sua paciência aí, tudo bem? Queridos, eu estou voltando a postar vídeos no meu canal. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube chamado A Busca. E alguns dos vídeos que eu tenho postado são sermões que eu prego nas igrejas e alguns inclusive preguei aqui. Algum tempo atrás eu peguei um dos sermões que eu baixei um dos sermões que eu preguei aqui na igreja para postar no canal. E eu me lembrei exatamente daquele sermão. Foi exatamente no mês de novembro do ano passado, ou seja, está fazendo aí mais ou menos um ano. E eu no final do sermão, o título do sermão era Abraça a Cruz. Está no canal da igreja, tá no meu canal, vai estar no meu canal também, eu vou baixar essa semana. E nesse sermão, Abraça a Cruz, eu incentivei a igreja a fazer o que eu me propus a fazer em 2024. Repito, isso foi o ano passado. E eu me propus, final do ano passado, a ser mais missionário em 2024. A pregar mais, a dar mais estudos bíblicos, a me envolver mais na missão. Não que eu não fazia, mas me envolver mais. E eu estou fechando o ano de 2024 muito feliz, porque realmente eu consegui cumprir minha promessa. Somente esse ano eu levei 7 pessoas ao batismo diretamente. 2 delas aqui, acho que vocês nem sabem, mas 2 pessoas se batizaram aqui, porque eu dei estudos bíblicos. E outras, que eu sei, 7 esse ano. Fora pessoas que eu tenho pregado aí online também. E outra no Brasil, ano passado, eu sei que pelo menos uma pessoa também foi ao batismo. Então, o meu apelo, queridos, é que a gente, dentro da nossa esfera de ação, dentro do tempo que temos, é claro que você deve priorizar a sua família, mas que a gente seja mais intencional na nossa missão. E como meio que é de costume, eu acho que esse é o 3º ano que eu prego no final do ano aqui, já pensando nos meus objetivos para o ano que vem. O ano que vem eu me proponho a pregar, continuar na missão, mais envolvido na missão, quem sabe levar mais pessoas ao batismo do que eu levei esse ano. Mas eu me propus também a estudar e pregar mais sobre o Apocalipse. Eu entendo que a eleição de novo de Donald Trump aqui nos Estados Unidos vai realmente acelerar o processo de cumprimento profético nesses últimos dias. Então eu quero continuar, ou me aprofundar um pouco mais no estudo do Apocalipse. E nesse ano de 2025 eu quero pregar mais sobre o Apocalipse. Viu, Bebel? Eu quero pregar mais sobre o Apocalipse nos púlpitos. Então é claro que eu vou adaptar para sermões. Saibam disso aí, aqueles que quiserem me chamar aqui, os anciãos, por favor, me chamem. Eu quero pregar mais sobre o Apocalipse nos púlpitos por aí. Falando nisso, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse é um livro muito especial para nós como adventistas do 7º dia. Eu não sei se essa água... Posso tomar essa água aqui? Estão fazendo assim para mim, você pode. Muito bem, nós vamos então analisar alguns
temas importantes aqui no livro do Apocalipse. Não vamos ficar só aqui. Eu vou levar você para outros textos aí. Eu vou pedir para você ter a sua Bíblia em mãos, seja ela impressa, seja ela no seu material eletrônico, e que você abra junto comigo a Bíblia, ok? E você pesquise junto comigo. A gente não vai ficar só num texto, a gente vai dar uma passeada, tá bom? Então eu vou pedir para aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, que também abra a sua Bíblia. Vamos começar com Apocalipse 12. Você que está nas redes sociais, abra também a sua Bíblia em Apocalipse 12. Não vamos ler, assim, versos só do capítulo 12 ou só do capítulo 13. Às vezes eu vou ler só uma frase, que eu quero dar um panorama geral para você daquilo que eu vou mencionar, dividindo a minha mensagem em 3 perguntas. E aí eu vou pedir pessoal lá do som, se quiserem colocar a primeira aí. Isso. A minha mensagem vai... Eu dividi a minha mensagem, eu sistematizei minha mensagem em 3 perguntas. E aí a gente vai estudando aqui, eu vou mostrando para você. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Está um título aí no Apocalipse 12, lá em cima, não está um título na sua Bíblia? Quem está escrito aí? A mulher e o dragão. Ok, vamos lá então, vamos dar uma lidinha em alguns versos. O verso 1 está dizendo: viu-se grande sinal no céu, a saber o quê? O que, meus irmãos? Uma mulher, ok? E o texto continua: vestido do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Tudo isso aqui é simbólico, você já sabe. Então essa mulher aqui, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa é uma mulher virtuosa que representa a igreja. O verso 2 dá uma informação importante. Como é que essa mulher está? Grávida. E o verso 3 vai dizer, vai apresentar um outro personagem. Viu-se também outro sinal no céu, o quê? Então olha aqui para mim com a sua Bíblia aberta. 2 personagens aí, uma mulher e agora o que mais? Um dragão. A mulher está grávida, ok. Dá uma lidinha agora no versinho 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi o que o texto diz? Filho dessa mulher foi o quê? Arrebatado para Deus até o seu trono. Okay? Então esse filho que foi arrebatado e vai reger todas as nações, que filho é esse? Quem é? Jesus. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. A igreja veio antes ou depois de Jesus? A igreja veio antes ou depois de Jesus? Jesus veio e depois foi instituída a igreja, sim ou não? E a Bíblia está falando que essa mulher que representa a igreja, ela dá à luz Jesus. Como assim? Como se a mulher viesse primeiro. Lembre-se que Apocalipse 12 está falando da igreja de Deus, não necessariamente da igreja cristã, mas da igreja de Deus em todos os tempos. Exemplo, no Jardim do Éden, Deus tinha uma igreja, sim ou não? Quantos membros? Adão e Eva, era a igreja dele. Então quando a Bíblia menciona em Apocalipse uma mulher que dá à luz Jesus, que dá à luz esse filho obviamente que se caracterizando Jesus, não está mencionando a igreja cristã, mas o povo dele no decorrer da história. Jesus veio de que povo? Judeu. A igreja de Deus antes de Jesus era o povo judaico. Hoje a igreja dele é formada por judeus e gentios. Então nós vimos, há uma mulher representando a igreja, há um dragão, que a gente vai falar dele daqui a pouco, e vai dizer que esse filho nasce da mulher, ok? Agora tem um detalhe, quando o filho nasce acontece alguma coisa. Olha aí o versinho 6. Quando o filho nasce, o que acontece depois? Verso 6. A mulher fugiu para onde? Para o deserto. Deus preparou lugar para ela. A mulher é o que mesmo? A igreja, ok? Guarde essa informação. Aí então nós vamos analisar agora esse dragão. O verso 7 vai dizer que hoje houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram. Quem é Miguel mesmo? Olha aqui para mim. Há uma discussão hoje no mundo cristão. Nós não temos essa discussão. Nós não fazemos parte dessa discussão porque Miguel é Jesus. A Bíblia chama Jesus de Arcanjo Miguel. Essa palavra arcanjo, ela na verdade é uma formação de 2 palavras. Arco, anjo, arco acima dos anjos, ok? Às vezes a Bíblia também chama Satanás de arqui-inimigo, porque ele é o principal dos inimigos. De todos os inimigos ele é
no topo. Quando a Bíblia menciona então Jesus como arcanjo, ou quando a Bíblia chama Miguel de arcanjo, é aquele arco-anjo, acima dos anjos, Jesus Cristo, ok? Então Jesus Cristo guerreou contra esse dragão, e a Bíblia vai dizer quem é o dragão no verso 9, 12:9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, se chama de... Quem é o dragão mesmo? Diabo, Satanás, sedutor de todo mundo. Tudo bem? Então o que a gente está vendo aqui nesse Apocalipse 12? Representação da mulher e desse grande conflito. Esse é o tema da minha mensagem. Grande conflito. Então, queridos, o grande conflito é entre Satanás e a igreja. O grande conflito, ou no grande conflito, eu e você não somos neutros. Olha aqui, ó. Lá no seu trabalho você não é neutro em relação ao grande conflito. Lá no seu ambiente acadêmico você não é neutro no grande conflito. O que você faz na sua casa, não há neutralidade no grande conflito. Nós estamos inseridos nesse grande conflito, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo disso, ok? A igreja foi para o deserto, depois do nascimento do filho. Agora olha só que interessante o versinho 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho. 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que fosse até onde? Até onde? O deserto, ao seu lugar. E aí diz que é sustentada por um tempo, tempos e metade de tempo. Esse período do verso 14 é o mesmo período do verso 6. Verso 6 falou que a mulher foi para o deserto e ficou lá durante 1260 dias ou anos. É o mesmo período de tempo do verso 14. Tempo, tempos e metade de um tempo. Eu não vou entrar nesse assunto aqui. Se alguém tem alguma dúvida, me procure depois. Agora o texto está dizendo que depois que o filho nasce, a mulher vai para onde? Me ajudem aí, para onde? Deserto. Deus manda ela para o deserto. Deserto é um lugar que tem muita água ou muita terra, areia? Água ou areia? Água ou terra? Terra. Olha lá, versinho agora 16. Eu vou tentar fazer uma coisa bem fácil para você, tá? Verso 16. 15. Então a serpente, quem é a serpente? Satanás. Arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A mulher está onde? No deserto. E o que Satanás usa para destruir a mulher no deserto? Água. Isso aqui é tudo simbólico, mas eu não vou entrar no tópico. Verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então olha aqui para mim. Estamos nos passinhos aqui, preciso da sua atenção. O dragão e a igreja, mesmo antes de Jesus. Jesus nasce da igreja, o dragão persegue o filho morre, é arrebatado para Deus. Depois, num período depois, a igreja precisa ser protegida. E para ela ser protegida, Deus mandou ela para onde? Me ajude aí, para onde? Para o deserto. E agora, Satanás, nesse deserto, trabalhando para destruir a mulher, a Bíblia fala que Deus prepara uma terra. E aí o verso 17 vai dizer: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso aqui, queridos, são os remanescentes. Então quem são os personagens de Apocalipse 12? Dragão, mulher, que é a igreja, e os seus remanescentes. Ok? Guarde isso aqui, ó. Dragão, mulher, remanescente. Ok? Guarde essa informação. Agora, quando esse verso 13 termina dizendo que o dragão foi pelejar contra quem? Contra quem? Contra quem? Não é contra a mulher. Contra os descendentes, os restantes da descendência daquela mulher. Olha só, por que o dragão, presta atenção no que eu vou dizer, daqui a pouco eu respondo. Por que o dragão parou de perseguir a mulher? O verso 17 está dizendo que agora ele se ira e persegue quem? Me ajude aí, quem? Os descendentes da mulher, não mais a mulher. Por quê? Já você vai entender. Ele persegue os descendentes da mulher. Ok, e o texto, a primeira palavra do verso 17 é o quê? Qual é a primeira palavra do verso 17? Ira. Olha aqui para mim, ó. Ei, você que é adventista,
Satanás está irado com você. Amém. Você que é adventista, Satanás está irado contra você. Você está no pivô, nesses últimos dias, desse grande conflito. A gente precisa entender isso aqui. Você, adventista de Lancaster, você que é adventista, está me assistindo em qualquer parte do mundo, você está no foco das artimanhas do diabo. Você está no foco da ira do diabo. O diabo tenta o mundo inteiro, mas quando fala de adventista, é chumbo grosso. O verso 17 começa dizendo que ele está irado contra os remanescentes. Aí agora a gente vai para um outro step da minha mensagem. Como é que ele manifesta essa ira? Ok? Capítulo 13. Vi ainda emergir. Veja que no capítulo 12 João diz, eu vi. O que ele viu no 12? Uma mulher. Depois ele diz, eu vi. O que ele viu? Um dragão. Depois ele vê o remanescente. Os personagens principais do capítulo 12. E agora no capítulo 13, verso 1, ele vê o quê? Uma besta que sobe da onde? Do mar. E aí vai ter essa primeira besta. Depois do verso 11, vi ainda o quê? Verso 11 de Apocalipse 13. Outra besta. Ok? Vi ainda outra besta. Agora, queridos, preste atenção. O verso 17 do capítulo 12 diz que Satanás está irado. Como é que ele age quando ele está com ira? Como ele ataca os remanescentes com essa ira? Como? Logo em seguida vem as duas bestas. Ok? Quem é o dragão mesmo? Me ajudem aí. Quem é o dragão? Olha lá o versinho, capítulo 13, versinho 2, segunda parte. Verso 2, segunda parte. Deu-lhe o dragão. O dragão deu para quem? Para quem? Para a besta. Aqui é a primeira besta. Verso 2, segunda parte. O dragão deu para a besta. O que o dragão deu para a besta? Seu poder, o seu trono e o quê? Grande autoridade. Queridos, essa besta é a igreja romana. Isso eu não vou entrar em detalhes aqui, não é o meu objetivo. Mas essa primeira besta é a igreja romana. Quem é que está por trás dessa besta? Quem? Me ajudem aí, quem? O dragão. O texto está dizendo que o dragão deu poder, trono e autoridade para essa besta. Olha lá o versinho 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, falava como dragão. Verso 12. Exerce toda a autoridade de quem? De quem? E o texto ainda diz, na presença da outra. Olha aqui para mim, ó. Eu não quero ser maçante, vou tornar o negócio mais fácil aqui para você. A Bíblia está dizendo que surge a primeira besta. Só que quem está por trás? O diabo, dá poder, trono e autoridade. A segunda besta, quando surge, ela não é independente. A primeira besta não é independente. O diabo está por trás. A segunda besta, quando surge, ela também não é independente. O texto diz que ela trabalha para a primeira. E o texto ainda diz, na sua presença, as duas vão juntas. Na sua presença, são 2 bestas paralelas, trabalhando juntas num período específico da história. Se Satanás dá o poder e a autoridade para a primeira besta e a segunda besta trabalha para a primeira, no fundo, Satanás está por trás das duas, sim ou não? Satanás está por trás das duas. Ok, isso é importantíssimo. Eu estou respondendo a pergunta quem nesse grande conflito aí. Olha agora o capítulo 16. E aqui eu já entro na metade da minha mensagem para entrar na segunda mensagem, tá bom? Que vai mais 1h30, não, brincadeira. Apocalipse 16. Apocalipse 16. Abriu aí? Tudo bem? Essa é a parte importante da coisa. Olha aqui para mim, por favor. Não boceja não, bebe água aí, não boceja não. Olha aqui para mim, ó. Nós vimos o quê? Uma igreja. Vimos o dragão perseguindo nos últimos dias os remanescentes. Agora, como é que ele percebe? Como é que ele persegue? 2 bestas. Quem está por trás da primeira besta? Me ajudem aí. Quem está por trás da primeira besta? Dragão. Quem está por trás da segunda besta? Dragão, Satanás. Uma trabalha para a outra. Tudo bem? Agora, queridos, esse negócio parece ser muito distante, né? A gente sabe que a primeira besta é a igreja romana. A gente sabe que a segunda besta é o poder protestante apostatado. A gente já sabe isso, quem tem dúvida me procura depois. Agora, como é que isso acontece na prática? Apocalipse 16, olha o versinho 13.
Apocalipse 16, verso 13, vai dizer assim, ó. Então vi sair da boca de quem? Dragão, de quem mais? E da... Olha aqui para mim, peraí. Qual foi a sequência que a gente viu agora em Apocalipse 12 e 13? Qual foi a sequência? Em relação ao diabo. Dragão, que mais? Primeira besta e segunda besta. Você percebe que aqui no verso 13 de Apocalipse 16, a nomenclatura mudou em relação à segunda besta? Como é que a segunda besta é chamada aqui no verso 16? Falsos profetas. Então a gente não precisa adivinhar o que Apocalipse diz. O texto está dizendo, repito o verso 13. Vi sair da boca do dragão. E aqui dragão não é o diabo especificamente, mas aqui está se referindo ao espiritismo. Então vi sair da boca do dragão, do espiritismo, da boca da besta, igreja romana, e da boca do falso profeta, a segunda besta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E o que esses espíritos fazem? Verso 14. Eles são espíritos de quê? Quem é que está por trás do espiritismo, igreja romana e protestantismo? Verso 14, querido, a gente não tem como mais tapar o sol com a peneira. Não, pode voltar aí, é quem, não é como não. Pode voltar aí, não avança não, Capão, não avança não. Então, não dá mais para a gente tapar o sol com a peneira, é tempo da gente ser objetivo. Quem é que está por trás do espiritismo, igreja romana e protestantismo? Verso 14. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos pobres da terra, é isso? Me ajudem aí. Aos reis do mundo inteiro. Quando fala reis, está falando de quem? Nos nossos dias. Só está falando das monarquias? Dos nossos dias. Queridos, esses 3 poderes, espiritismo, igreja romana e protestantismo, vão aos reis do mundo inteiro. Com que objetivo? Com que objetivo? De ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, Armagedon. E tem gente que fica imaginando, Armagedon é Rússia e não sei quem. Queridos, isso aqui é espiritual. Agora presta atenção. Esses 3 poderes que Satanás está por trás, esses 3 poderes vão para onde mesmo? Diz o verso 14, 13, 14 de Apocalipse 16. Vão para onde? Enquanto as 3 mensagens angélicas é para pregar para toda nação, tribo, língua e povo, ou seja, alcançar individualmente as pessoas, os 3 poderes contrafeitos de Satanás, porque assim como a gente tem 3 mensagens angélicas, nós temos 3 poderes contrafeitos de Satanás. Esses 3 poderes contrafeitos de Satanás não vão para as pessoas. Vão para quem? Para os reis do mundo inteiro. E você ainda está discutindo direita e esquerda? Não, eu sou de direita. Não, eu sou de esquerda. Queridos, quem está por trás de tudo isso é o diabo. E tem muita gente que diz, não, eu prefiro a direita porque é mais conservadora, não sei o que. Esses mesmos conservadores vão perseguir a gente. Não, eu prefiro esquerda porque esquerda, sei lá porque a pessoa prefere esquerda, mas eu prefiro mais a esquerda, não sei. Esses poderes todos estão juntos. Já ouviu aquela história? Já ouviu aquela história? De vez em quando eu recebo no meu WhatsApp as pessoas, já tem gente infiltrada na igreja adventista. Quantos já ouviram essa história? E falam que é quem? Falam que quem infiltrou na igreja adventista lá na Associação Geral? Os jesuítas. Queridos, isso é uma estupidez mais alta do que o teto dessa igreja. Aí, dentro da igreja adventista tem gente infiltrada, sim ou não? Sim ou não? Claro que tem, Ellen White já disse isso no Grande Conflito. Mas são jesuítas? Não, pode ser eu, pode ser você. A Bíblia chama isso de joio. Então não é um negócio organizadinho. O adventista, por isso que eu me propus a 2025 pregar mais sobre o Apocalipse, porque tem tanta balela, tanta besteira. E é claro, tem pastores adventistas, bons pastores adventistas, bons pregadores adventistas que estão falando perfeitamente sobre o Apocalipse, mas tem tanto adventista que estuda mais o Facebook e o YouTube do que a Bíblia e profecia. Queridos, esqueça esse negócio de política. Satanás está por trás desses movimentos religiosos, que por sua vez, esses movimentos religiosos estão indo aos reis do mundo inteiro.
E Satanás está por trás dele. Ah, eu sou de direita, Satanás está por trás da direita. Ah, eu sou de esquerda, Satanás está por trás da esquerda. Esqueça política. Se alguém tem alguma dúvida em relação a votar, não, votar eu posso, porque votar é exercer a minha cidadania. Vai lá no meu canal, eu fiz um estudo sobre isso. O título lá no meu canal é Adventista deve votar? Não vou dar nenhum spoiler aqui, mas vai lá. Agora eu quero fazer aqui um comparativo com você. Apocalipse 17. Apocalipse 17. Apocalipse 17. Queridos, eu sei que alguns não gostam de estudar Apocalipse, mas por favor tenha paciência, já estou acabando daqui. Não vai aumentar um pouquinho aí não, Abner? Não, daqui a pouquinho eu termino. Apocalipse 17. Ok, começamos o Apocalipse 12. O que a gente viu no Apocalipse 12? É a primeira coisa que apareceu no Apocalipse 12. O quê? A primeira coisa que apareceu no capítulo 12 de Apocalipse, o quê? Ele diz, vi o quê? Uma mulher. E a mulher lá era uma mulher virtuosa, sim ou não? Agora no Apocalipse 17, Deus vai mostrar para João uma outra mulher. Você já leu isso aqui? Olha o verso 6. Verso 6. Vamos verso 3. Vamos começar com o verso 3 aí, ó. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Peraí. Acho que eu li errado. Tá escrito deserto aí? Na minha Bíblia está deserto. Mas está deserto aí mesmo? Sim ou não? Oh, a gente já viu alguma coisa de deserto aqui? Sim ou não? Quando Satanás vai guerrear contra a mulher, não o remanescente. Quando Satanás vai guerrear contra a mulher, Deus prepara um lugar para ela. Qual é esse lugar? Apocalipse 12 diz. 3 textos dizendo que Deus mandou ela pro. Agora Deus vai mostrar uma outra mulher para João e diz que ela está onde? Verso 3, em espírito a um deserto, e viu uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes e blasfêmias, tinha 7 cabeças, 10 chifres, achava-se a mulher, verso 4, vestida de púrpura escarlata. Por que será que vai falar da veste dela? No final você vai entender. Fala de veste dela, olha, adornada, ela tinha bijuteria, ela tinha ouro, bijuteria não, né? Ouro, pedras preciosas, pérolas, tinha brinco, tinha bracelete, tinha correntinha, tinha piercing, essas coisas todas aí. Por que a Bíblia dá tanta ênfase a isso? Vamos chegar lá. Agora olha o verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Agora olha a reação de João, queridos, olha a reação de João no final do verso 6. Quando vi, qual foi a reação de João? Tá fraco. Quando vi, João diz o quê? Não foi um admiro qualquer não, gente. Ele diz, eu fiquei muito espantado com essa mulher. Por que João ficou tão espantado com essa mulher? Por quê, queridos? A maioria dos teólogos adventistas entendem, e para mim faz muita lógica, eu acredito nisso também. A primeira mulher era linda, não era? Vestida do sol, lua debaixo dos pés, representando o Evangelho. É a igreja coberta por Jesus em Apocalipse 12. Coroa de 12 estrelas representando os discípulos. Agora, discípulos e os judeus, as 12 tribos. Agora aqui em Apocalipse 17, é uma mulher que coincidentemente está onde? No deserto. E quando João vê, ele dá detalhe, não é a mesma mulher. Será que é a mesma mulher? Queridos, a maioria dos teólogos adventistas dizem que João está vendo a mesma mulher do Apocalipse 12, só que agora apostatada. João primeiro vê Apocalipse 12, uma mulher linda, etc, etc. Depois vem Apocalipse 13. Depois vem Apocalipse 14. E aí a gente continua Apocalipse 17, João se espanta, ele diz, não é possível que é a mesma. É a mesma mulher. Lembra-se que eu fiz uma pergunta, falei que eu ia responder depois? Satanás, no Apocalipse 12, é descrito perseguindo quem? A mulher. E isso no começo do capítulo. No final do capítulo, Satanás continua perseguindo a mulher. Apocalipse 12, Satanás continua perseguindo a mulher no Apocalipse 12. Ele persegue quem? Ele não persegue mais a mulher. Por quê? Porque a mulher apostatou. Ele não precisa mais perseguir a mulher. Apocalipse 17 é a mesma mulher, mas apostatada. Então ele não precisa mais perseguir a mulher. Então ele persegue quem? Aqueles remanescentes que não se apostataram.
Satanás está irado contra essa igreja, queridos. É por isso que ele levanta youtuber por aí, Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se você basear a sua crença nesses youtubers por aí, você vai se perder quando Jesus voltar. Não é uma possibilidade, é fato. Bíblia, Espírito e Profecia, queridos. Bíblia, Espírito e Profecia. Então, eu chego nessa parte, o ápice da minha mensagem é que a pergunta é quem? Quem está por trás desse grande conflito, queridos? Satanás. Nesses últimos dias ele está irado contra quem? O texto bíblico diz. Contra quem? Contra os remanescentes. E ele está irado especificamente contra aqueles remanescentes que a Bíblia diz que estão guardando os mandamentos de Deus. É você. Mesmo que você seja joio, a gente não sabe quem é joio e quem é trigo. Mesmo que você seja joio, Satanás está doido, mesmo Satanás sabendo que você está perdido dentro da igreja, ele está irado contra você. Queridos, chegou a hora, na verdade passou, de a gente fazer aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios: examinai-vos a vós mesmos para ver se vocês estão na fé. Ok? Eu preciso então entrar nessa parte final da minha mensagem. Alguns vão dizer amém. Olha só, agora você pode passar aí. Nós vimos quem, agora a gente vai ver o que. Apocalipse 13, por favor. Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13. Tudo bem aí? Estamos terminando. Raul, não boceja não, Raul. Apocalipse 13. Ok? Vimos quem? Dragão perseguindo a mulher. Todos os personagens envolvidos. Nesses últimos dias, o dragão perseguindo especificamente os remanescentes. Aquela mulher, hoje apostatada, igreja romana. E os seus filhos, como diz lá em Apocalipse 17, também estão apostatados, caracterizados pela segunda besta, os protestantes apostatados. Ok? Agora vamos ver, não mais o que, mas quem. Perdão, não mais quem, mas o que. Ok? Agora bem rapidinho, Apocalipse 13. Olha isso aqui, Apocalipse 13, o versinho, você se lembra que a gente leu ao final do verso 2, diz que o dragão deu poder, trono e grande autoridade para a primeira besta, ok? Qual foi a consequência disso? O verso 4 diz o que aí? Qual é a primeira palavra do verso 4? Apocalipse 13, verso 4. Adoraram o dragão. Queridos, quem é o dragão? Quem é o dragão? A Bíblia então está dizendo que algumas pessoas estão adorando o diabo, sim ou não? Vou perguntar de novo. A Bíblia está dizendo então que há pessoas no mundo que estão adorando o diabo, sim ou não? Sim ou não? Sim. O Apocalipse está dizendo que depois que ele deu o seu poder, trono e autoridade para essa primeira besta, as pessoas adoraram o dragão. Mas eu pergunto, as pessoas sabem... Essas pessoas que estão adorando o dragão, elas sabem que estão adorando o dragão, sim ou não? Sim ou não? Não. Isso vai ficar claro daqui a pouco. Então o verso 4 está dizendo que as pessoas adoraram o dragão. E o verso 4 continua. Porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram quem? A besta. Então olha, a Bíblia está dizendo que há pessoas que adoram o dragão. Quem é o dragão? Satanás. E a Bíblia também está dizendo que tem pessoas adorando a besta. Igreja romana, por favor, olha só o versinho 8. Como é que começa o versinho 8 aí? Adorá-la-ão. Agora está no futuro. Depois que Satanás dá o poder, trono e autoridade para a primeira besta, sistema religioso romano, mas isso vai se repetir, está dizendo aí, adorá-la-ão. Olha só, por gentileza, o versinho 12. Apocalipse 13, verso 12. Exerce, falando agora da segunda besta. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes façam o quê? Adorem a primeira besta. Então a segunda trabalha para a primeira. As pessoas estão adorando a segunda besta, sim ou não? Tá fraca. As pessoas estão adorando a segunda besta, sim ou não? Sistema religioso protestante apostatado, sim. E a Bíblia está dizendo que ao adorarem a segunda besta, estão na verdade adorando quem? A primeira, sistema religioso romano.
Que, por sua vez, quem está adorando a primeira besta, por sua vez, está adorando quem? Satanás, que está por trás desses poderes. Que também está envolvido poderes políticos, queridos. Você vai se surpreender com o final da minha mensagem, já estou chegando. Você pensa que a adoração só envolve louvor? Você acha que a adoração... A gente tem uma concepção de adoração muito equivocada. E eu quero mostrar um pouquinho para você no final dessa minha mensagem. Olha só verso 15, estou em Apocalipse 13, verso 15. Vai dizer aí, ó. E lhe foram dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem o quê? Adorassem o quê? A imagem. Então olha aqui para mim, olha o que o Apocalipse 13 diz. Tem gente adorando o dragão, quem é o dragão? Tem gente adorando a primeira besta, poder religioso romano. Tem gente adorando a segunda besta, protestantismo apostatado. E ainda tem gente adorando quem? A imagem da besta. E quem é que está por trás de tudo isso? Quem é que está por trás de tudo isso, queridos? Satanás. Agora, abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 14. E aqui eu entro na parte final da minha mensagem. Isaías 14. Isaías capítulo 14. Isaías 14. Quem é que está por trás de todos esses movimentos lá de Apocalipse mesmo? Satanás. Vamos dar uma analisadinha aqui o que a Bíblia fala sobre ele? Isaías 14, verso 12. Isaías 14, verso 12 diz aí, ó. Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva. Só para você saber, já ouviu a palavra Lúcifer? Já ouviu a palavra Lúcifer? A palavra Lúcifer é uma palavra latina, que você se lembra, a Bíblia do grego, o Novo Testamento, foi traduzida para o latim, primariamente. E foi foi traduzida para o português e algumas palavras vieram também. Por exemplo, primogênito, unigênito, isso é uma palavra latina. Mas o texto aqui no português está estrela da manhã, filho da alva. Essa tradução no latim é Lúcifer. Então quando você ouvir a palavra Lúcifer, caracteriza Satanás, mas não existe essa palavra Lúcifer na Bíblia. É uma tradução latina dessa expressão aqui. Versículo 12, estrela da manhã, filho da alva. Agora olha o verso 13. Tu dizias aonde? No coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o quê? Meu trono. Está escrito trono aí, sim ou não? Quem é que está sentado no trono do universo? Quem? Deus. Satanás aqui, Lúcifer aqui, dizendo que quer sentar no trono. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele quer ser adorado. Ele quer ser Deus e sendo Deus, ser adorado. Olha só, queridos. Fiz o evangelismo agora, recente, terminei 2 semanas atrás, numa igreja em Boston. E foi uma bênção lá. 5 pessoas se batizaram, foi uma bênção. O texto bíblico está dizendo que Satanás quer adoração. Esse foi um dos primeiros temas que eu apresentei lá. Depois disso, o pessoal, a igreja lotava. Graças a Deus a igreja lotava de não adventista. Porque as pessoas precisam saber essas características do diabo. E a primeira que eu estou falando para você aqui, quando a palavra trono aparece aqui, quando você for dar um estudo bíblico, por favor, dê essa ênfase. Quando a palavra trono aparece aqui, está dizendo que Satanás quer destronar a Deus e ele quer sentar no trono para ser adorado. Olha só o versinho 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei o que mesmo? Semelhante. Ele quer ser adorado. Essa é a principal característica do diabo, queridos. É por essa razão que no Apocalipse 12, verso 17, diz que Satanás está o quê? Em relação à igreja, aos remanescentes, ele está o quê? Irado. E como é que ele desenvolve essa ira? Ele pega um machado e sai na casa dos adventistas dando machadada nos adventistas, é isso? Não, o Apocalipse 13 responde como é que ele age com ira. Engano. Ele se ira contra você quando ele consegue fazer com que você... Aí eu vou dar agora algumas alfinetadinhas, sorry.
Quando Satanás consegue convencer você de que todos os movimentos religiosos estão certos e está tudo bem, ele está enganando você. Quando Satanás consegue fazer você descredibilizar a igreja adventista do sétimo dia, ele está enganando você. O que esses pastores fazem com esses dízimos aí? Eu não vou devolver dízimo não. Satanás diz, yes. E aqui eu estava falando quem devolve dízimo e não estou mais pastor. E eu sou dizimista e sou ofertante. Então não me venha com essa balela de, a igreja esconde isso, esconde aquilo. Cuidado ao se levantar contra essa igreja. Tem erros? Sim ou não? Claro que não, gente, todo mundo perfeitinho. Estou vendo as aurelas na cabeça de vocês todos aí. Tem erros na igreja? De vez em quando aparece um escândalo aí, aqui e ali? Sim, mas já está profetizado. Por que quando aparece um escândalo a gente fica mandando WhatsApp? Você viu o que aconteceu? Você viu? Por quê? Já está profetizado. A gente não tem que ficar... Ok, está cumprindo profecia, Jesus está voltando. A Bíblia está dizendo que Satanás quer adoração. E ele usa os movimentos religiosos para ser adorado. Mas não só isso. Aguarde e confie, eu tenho mais 15 minutos. Aguarde e confie. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Eu estou respondendo a pergunta, o quê? E a resposta dessa pergunta é adoração. Satanás, a sua principal característica, ele quer a adoração. Então, falando em grande conflito, Deus, através da sua igreja. Do outro lado, Satanás por meio das suas igrejas, dos seus movimentos religiosos. Esse é o cenário do grande conflito. Tentando captar a sua mente. Tentando adquirir a sua mente. Ezequiel 28. Agora eu já entro na parte final e eu vou pedir para o Abner dar mais um toquezinho ali. A terceira pergunta, qual a primeira pergunta foi? Quem? Qual a segunda pergunta? Foi o quê? Qual foi a pergunta? O quê? Agora a terceira, como? Satanás. Quem? Satanás. Grande conflito. Segunda pergunta. Qual foi a segunda? O quê? Adoração. Satanás quer a sua adoração. E Satanás está irado contra você, Apocalipse 12, 17, os remanescentes. Ele não persegue mais a igreja, porque a igreja se apostatou, agora ele está atrás dos remanescentes. E os remanescentes não se apostatam. Tem gente no YouTube por aí dizendo que a igreja adventista vai estar se apostatando e a gente tem que criar um outro movimento. Deixa criar outro movimento, tudo joio. Tudo joio. Na reforma protestante, qual era a sequência? Isso aqui eu já falei algumas vezes nesse púlpito. Qual era a sequência na reforma protestante? Porque aquela grande igreja derrubou a verdade por terra, segundo Daniel. Então Deus suscitou movimentos para protestar contra a igreja predominante. Então quando Deus levantava um movimento, era um movimento mais puro do que aquele primeiro. Então qual era o convite de Deus? Sai desse e vem para esse. Mas esse também se conformava, aí Deus suscitava outro. Aí qual era o plano de Deus? Qual é o convite de Deus? Sai desse e vai para esse. Sai desse e vai para esse. Agora nesses últimos dias a profecia não mantém esse padrão. A profecia diz nesses últimos dias, a nossa é a última igreja, Apocalipse 3, queridos. A última igreja é Laodiceia. Não tem outra igreja depois dessa. O movimento profético do Apocalipse diz que nesses últimos dias não é o trigo que sai, como no movimento protestante. Não é o trigo que sai, agora o trigo fica e o joio sai. E sai por meio do quê? Uma palavrinha profética, uma palavrinha. Sacudidura. E já começou. Veja as pregações do pastor André Flores. A filha dele está aqui, para quem não sabe.
Queridos, a sacudidura já começou, lá no meu canal, eu tenho uma série de estudos sobre escatologia, e eu acho que eu tenho 2 lá sobre a sacudidura. Ellen White foi clara, Deus usou essa mulher para dizer, olha, prepara esse povo, prepara esse povo, prepara esse povo, e nós estamos fazendo o quê? Esse negócio de Ellen White aí não foi nada. Engraçado que o pessoal fala que Ellen White não foi inspirada, e que não deu ouvido para essa mulher aí, não. Nunca leu um livro dela. Não encontrei ninguém que diga assim para mim, não, eu não acredito na inspiração profética de Ellen White. Não acredito. Já li todos os livros dela e estou convicto, nunca. Todas as pessoas que me dizem que não crê na inspiração profética de Ellen White, todas elas, quando eu pergunto, já leu algum livro? Sabe, né? Não, eu estava vendo no YouTube. Ok. Ezequiel 28. Eu estou dizendo para você que Satanás está por trás dos movimentos religiosos. E ele quer o que mesmo? Adoração. Agora como? Como ele vai conseguir sua adoração? Será que a adoração só tem a ver com louvor aqui na frente? A gente tem esse equívoco, né? Vamos lá. Ezequiel 28, verso 13. Diz aí, ó. Estavas no Éden. Está falando de quem? Me ajudem aí. Está falando de quem? Satanás, lembra-se, a gente usa esse texto aí no estudo bíblico. Estavas no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas te cobriam, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Cadê coloca aí na tela o versinho aí, isso, ali. Ali, ó, engastes e ornamentos, está igual a minha. Eu tenho certeza que tem gente aqui na igreja que ao invés do texto bíblico na sua Bíblia tá engastes e ornamentos, está aí tambores e pífaros. Por favor, levante a mão quem tem tambores e pífaros na Bíblia. Tambores e pífaros, tambores e pífaros. Por que tambores e pífaros? Essa engastes e ornamentos são 2 expressões em hebraicos que têm uma conotação musical. Por isso que essas 2 palavras podem ser traduzidas como tambores e pífaros. E tambores e pífaros são o que mesmo? Instrumentos do que mesmo? O quê? Então, queridos, a Bíblia está dizendo que quando Lúcifer foi criado, esse anjo de luz, a Bíblia está dizendo que quando esse anjo de luz foi criado, ele foi criado com dons musicais. E a gente sabe pela revelação que ele era o que mesmo lá no céu? Regente do coro de anjos. Queridos, você acha que Satanás sabe tocar melhor piano do que o Renato? Sim ou não? Sabe. Renato, desculpa aí, foi mal. Queridos, Satanás, Lúcifer, quando foi criado, Deus deu a ele alguns dons, e o texto bíblico diz que os dons são irrevogáveis. Satanás continua usando esse talento para a música dele, sim ou não? Sim. Só que lembre-se que Apocalipse 12, verso 17 diz que qual é o sentimento que ele tem para comigo e você como remanescente? Ira. Então Satanás vai usar a ira para nos desligar de Deus. Satanás vai usar a música para nos fazer desligar de Deus, sim ou não? Sim. E aqui eu poderia fazer uma semana de oração só com isso. Queridos, cuidemos com a música que a gente ouve. Ei, líderes de música, cuidemos com as músicas que a gente... Queridos, posso falar? Não, né? Melhor não. Queridos, o joio e o trigo está aqui dentro. Se eu estivesse pastor, hoje com a cabeça que eu tenho, se eu estivesse pastor, eu ia fazer uma classe de teologia focada na música para todos os cantores e instrumentistas da igreja. Porque eu vejo por aí, eu vejo por aí. Uma vez nessa igreja, eu estava aqui passando a lição na classe do irmão Renato, e tinha um pessoal da música que sempre canta aqui na frente, não é dessa igreja, tá? Porque as coisas daqui eu não falo aqui, eu falo em outra igreja. Então era o pessoal de outra igreja, estava sentado aqui no primeiro banco aqui, ó. Estava sentado aqui, já faz um tempinho, então posso falar. Eu estava passando a lição aqui, e tinha outras classes aí, e o pessoal do louvor, daquele sábado, estava aqui. O que eles estavam fazendo? Estudando a lição? Não, estava no celular. E vai me dizer que depois, na hora do louvor, ele está com o Espírito Santo? Não. Por
Por favor. Não sinta o Espírito Santo. Mas você estava sentindo o Facebook lá, o negócio todo lá? Em outra ocasião, eu estava aqui assistindo um culto, estava sentado lá atrás com a minha amada, vocês viram como ela está bonita hoje? O mozão está lá. Estava eu, ela, minhas filhas, e aí o pastor estava pregando. E tinha lá um músico, que também não é daqui, sentado lá. Ele não estava nem aí para o sermão. Aí quando vem aqui na frente tem a transformação. Aí recebe o Espírito Santo. Ué, como assim? Queridos, não há neutralidade na religião cristã. Não há neutralidade, a gente está num grande conflito. Então você tem que pensar assim, ó. Isso aqui me afasta ou me aproxima de Deus? Não há neutralidade. Que você come, que você bebe, que você veste. Não há neutralidade. As palmas que alguns batem aqui na igreja te afasta de Deus ou te deixa próximo de Deus? Pensa aí. Não estou pastor, eu posso falar. Todas as coisas que nós fazemos aqui na igreja. Lembre-se de uma coisa: o que você faz na sua casa é você que faz. Agora, quando você faz na frente dos outros e de forma que você influencia os outros, você vai ser cobrado disso. E a palma é uma dessas coisas. Se tá certo, se está bem, tudo bem. Mas se está mal, pensa essa possibilidade. Se esse negócio está afastando alguns da igreja, da espiritualidade. Quando eu falo afastar da igreja, não é de templo não, tá? Aí você tem que pensar, será que eu estou sendo instrumento para afastar pessoas? Você será cobrado. Assim que nós chegamos aqui, minha filha Sabrina, que está ali hoje com 13 anos, ela tinha uns 3, 4 aninhos. Viemos nessa igreja, começamos a frequentar aqui, aí um dia no mercado encontramos uma irmã, que também não está mais aqui. Parecia uma árvore de Natal, cheia de cores e de pendentes. Aí a minha filha, nossa, é aquela irmã da igreja, não sei como ela reconheceu. E minha esposa, não filha, vamos para lá, não. Porque a gente não queria que a mulher visse a nossa filha de 3 aninhos falando, nossa, mas nem parece ela, né? Queridos, não há neutralidade, não há neutralidade, tudo que você faz. O texto bíblico está dizendo, Ezequiel, que ele tem dons musicais. E o verso 15 vai dizer aí, perfeito eras os seus caminhos desde que foste criado. E o verso 16 vai falar na multidão do teu comércio. E aí lá no versinho 17 vai dizer que elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha esse texto, verso 17. Elevou-se o teu coração, por que elevou-se o coração dele? Qual foi a causa de elevar o coração dele? A sua beleza. Então quer dizer que a beleza de uma pessoa pode levar ela a se corromper? Ou seja, o exterior de uma pessoa pode levar o interior dela a se corromper, né? Sim ou não? Isso quer dizer que o que você veste pode corromper o seu interior? É isso que a Bíblia está dizendo? É isso que a Bíblia está dizendo. As coisas que você usa podem corromper o seu interior, é isso que a Bíblia está dizendo? É isso que a Bíblia está dizendo. Verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria interna por causa do teu resplendor externo. Algo externo corrompeu o interior de Satanás, queridos. Então não me venha com essa conversa de que, não, você tem que ir para a igreja e olhar só a Cristo. Ok, cadê Cristo? Alguém vê Cristo? Vai ver Cristo em você. Então esqueça esse negócio, não, olha para Cristo. Então a gente tem que ter tudo invisível. É óbvio que quando as pessoas vão vir na igreja, vão ver você, vão ver a mim. Então não venha com isso, olhe para Cristo. Como assim? As pessoas vão olhar você e esperam ver Cristo em você. Como é que você se veste? O que você veste, as coisas que você usa, visivelmente corrompe o seu interior. Agora eu preciso realmente terminar, porque o Abner está me olhando cara feia lá. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Agora estou respondendo o como. Satanás, quem? Satanás quer adoração, o quê? E agora a gente está vendo como, ele usa música. Tem gente que está achando que música é neutra. Não, não é neutra. Com a sua música você adora o diabo ou adora a Deus. Não tem neutralidade. O esplendor, o seu exterior, a sua roupa, não tem neutralidade. Com a sua roupa você adora a Deus ou você adora o diabo. Não tem neutralidade.
O foco do grande conflito nesses últimos dias, queridos, é a adoração. E está tudo interligado. A gente pensa que a adoração é só a música aqui na igreja. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Olha o que Jesus disse. E aqui eu leio só mais um verso e coloco os outros poucos textos aqui na tela para terminar. E eu tenho mais 3 minutos. Mateus capítulo 15. Olha o que Jesus disse. Mateus 15, verso 9. Mateus 15, verso 9. Jesus diz: em vão fazem o quê? Jesus usando um texto de Isaías. Em vão fazem o quê? Me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? Queridos, Jesus está fazendo uma ligação de adoração com o quê? Ele está dizendo aqui, ó, em vão me adoram. E o que está no gerúndio aí, ó? Ensinando o quê? Doutrinas. Queridos, a ligação é muito íntima entre adoração e doutrinas. Entre os jovens aí é bem famosa aquela expressão, né? Já faz algum tempo. Eu amo Jesus, mas detesto a igreja. Eu amo Jesus, mas detesto as doutrinas. Como assim? É a mesma coisa que eu dizer, eu amo minha esposa, mas detesto as ideias dela. Como? Não tem como. Queridos, Jesus está dizendo que há nesses últimos dias, e ele pegou esse texto de Isaías aplicando-se para os dias dele, e obviamente pode ser aplicado para os dias de hoje, depois de todo esse cenário apocalíptico que eu mostrei. As pessoas, muitas pessoas, estão adorando a Deus em vão por causa do quê? Esse texto, por causa do quê? Doutrinas. Então, queridos, a adoração verdadeira nesses últimos dias, eu estou dizendo que não há neutralidade. Ou você está adorando a Deus, ou você está adorando o diabo em tudo que você faz, em tudo que você veste, em tudo que você pensa, tudo. Não há neutralidade. E aqui Jesus está ligando especificamente a adoração a doutrinas. Ele diz que doutrina errada é igual a adoração em vão. Então, estou pregando para alguém que não é adventista. Não, eu sou da igreja tal, a igreja tal. Por favor, analise as doutrinas que a sua igreja ensina. Se essas doutrinas que a sua igreja ensina não tem base na Bíblia, a adoração é em vão. Jesus está dizendo, em vão me adora. Imagine a gente passar 20, 30, 40, 50 anos na igreja. E quando Jesus voltar, você ouvir dele, você me adorou em vão. Mas Jesus, espera aí, eu passei 20 anos na igreja. Foi em vão. Mas Jesus, eu passei 50 anos na igreja. Foi em vão. Por que, Jesus? Por causa das doutrinas. Queridos, eu vou dar ênfase nesse ano 2025 à pregação do Apocalipse. Espero que Deus me ajude. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que poucos aqui e poucos que estão me assistindo são mais adventistas do que eu. Pode ter algum adventista que seja adventista como eu, mas mais do que eu acho que é difícil. E eu não digo isso para me orgulhar. Queridos, essa igreja me transformou. Órfão de pai, 18, 19 anos, estava conhecendo aí a vida. Nossa, trabalho, dinheiro. E Deus me chamou através dessa igreja. Eu não sou adventista porque, deixa eu escolher aqui uma igreja. Não, Deus me trouxe. E quando você analisa o cenário de Apocalipse 12, 13, você percebe que você não pode chegar que você é um adventista só porque alguém te deu um estudo bíblico que você veio para cá. Não! Você é adventista porque Deus chamou você. Se você está aqui, ou se você está me acompanhando pelas redes sociais e não é adventista, é de uma outra denominação, por favor, analise as doutrinas da sua igreja. Se as doutrinas da sua igreja não batem com a Bíblia, a adoração é em vão. Pode ser o mais sincero possível. Em Mateus 7, Jesus chegou a dizer, olha, quando eu voltar, pessoas vão me abordar e vão dizer, eu expulsei demônios, fiz milagres, fiz a tal da profecia em teu nome. Cristãos, Jesus diz, nunca vos conheci. Mateus 7, 21 a 24. Nunca vos conheci. Já imaginou você passar 20, 30 anos na igreja e ouvir de Jesus, eu nunca conheci você? Como assim? Como isso? Agora, queridos, Mateus 7. Olha aí, Mateus 7. E eu não vou ler esse texto que eu mencionei, mas vou ler outro aqui, ó.
Mateus 7. E depois eu só passo 2 slides aqui, tá? Só para que eles me acabem. Alguém, escolher alguém forte aqui da igreja para me ajudar lá, porque eu já passei do tempo e o Abner não está me olhando muito bem. De repente alguém me ajudar lá como segurança para mim. Mateus capítulo 7. Olha o que Jesus diz no verso 15. Acautelai-vos de quem? Me ajuda, já estão dormindo não? Verso 15. Acautelai-vos de quem? Falsos profetas que se vos apresentam como? Oh, peraí. A gente já não viu que Satanás está por trás desse grande conflito e ele tem uma característica. Primeiro, ele quer a adoração. Quando ele foi tentar Adão e Eva, ele apareceu como? Eu sou o diabo e vim tentar você. Foi assim? Ele se disfarçou. Quando ele foi tentar Jesus, o que ele fez? Ele se disfarçou em anjo de luz. Essa é a segunda principal característica dele. Se a primeira característica dele é querer adoração, a segunda é se disfarçar. Só que aqui no verso 15, Jesus está dizendo que os falsos profetas têm a mesma característica. Qual é a característica? Se disfarçam. E aí no verso 16, é bem curtinho, Jesus diz que como é que a gente conhece? Frutos. E a gente poderia colocar doutrinas. Poderíamos facilmente colocar doutrinas. Agora, queridos, qual é o contexto? Você já leu os versinhos antes a esse? Jesus falando de falsos profetas no verso 13, olha, eu li o verso 15, mas 2 versos antes, Jesus disse assim, ó: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus, no contexto da porta aberta, da porta larga, da porta estreita, caminho largo, nesse contexto que ele fala, tem falsos profetas. Ou seja, uma das características dos falsos profetas é dizer para você assim: não tem problema, não se preocupa com isso não. Esse negócio de café, Coca-Cola, alimentação carne, a carne de porco, vinho, um pouquinho, não tem essa besteira. E você ouve gente do púlpito adventista falando isso. Sim ou não? Não tem problema. Jesus está dizendo que os falsos profetas têm essa característica. Não é tão estreita assim não a porta. Não, esse caminho não é tão estreito assim não. Você pode usar isso aí, não tem problema. Você pode a sua roupa, não esquenta a cabeça com isso não. Queridos, a adoração. Satanás corrompeu o seu interior por causa do seu exterior. Satanás se corrompeu interiormente por causa do seu exterior. Adoração não tem a ver só com o que a gente acha que tem. Eu passo aqui ou você passa aí? Você passa aí? Beleza, pode passar. Olha aí, ó. Olha esses 4 textos aqui, ó. 2 primeiros. Paulo escreveu aos Efésios: fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta. Porque a avareza é o quê? A avareza é a idolatria, tem herança no reino de Deus e de Cristo. A gente pensa, queridos, que idolatria é só quando eu pego um negócio lá e me ajoelho perante ele, uma imagem. Não. Quem? Satanás. O quê? A adoração. Nesses últimos dias o foco, querido, quem é que você vai adorar? Isso está envolvido no que você veste, no que você come, o tempo que você gasta, a igreja que você frequenta, as doutrinas que você escolhe. Muitas vezes a Espírito de Profecia é muito pesada aqui, essa doutrina aqui já foi para o tempo dela. Jesus ligou a adoração em vão, e tem adventista adorando a Deus em vão por causa das doutrinas equivocadas, não por falta de doutrina, mas por não acreditar nas doutrinas que essa igreja ensina. Tem muito adventista que já não pode dizer mais que é adventista. Não, eu sou adventista só até aqui, até ali não. Como assim? Estou estudando alguns documentos da igreja. Queridos, a igreja se reúne e vota um documento. Isso aqui é a nossa doutrina. E tem gente que vai nas redes sociais e diz: não, a igreja adventista não crê nisso, não. A igreja adventista... Como assim? Jesus diz: a adoração em vão tem a ver com doutrina, aceitação ou rejeição da doutrina. E hoje os meus olhos, a minha percepção, a minha leitura diz que muito adventista está adorando a Deus em vão, mesmo vindo aqui na frente, parecendo que está com o Espírito Santo. Cuidemos com isso, queridos. Falo isso com todo amor. O sentimento está tomando conta do racional. O racional precisa dominar o sentimento.
Paulo está escrevendo: ei, avareza é pecado. Só que aí é uma coisa sua, é você. Não tem como ninguém detectar se eu sou avarento. Eu analiso isso. Senhor, eu estou com idolatria, eu estou adorando o Senhor em vão. Outro texto: portanto façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. Estou só citando alguns. Se você, queridos, diz que é adventista e batizou, está tudo certo, e cobiça, é uma pessoa cobiçosa, isso é idolatria, adoração em vão. O próximo final aí, por gentileza, Abner. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Isso Paulo está escrevendo em relação ao Antigo Testamento. Conforme está escrito, como é que eles demonstraram a idolatria? O povo assentou-se para comer, beber, ele levantou-se para se divertir. Isso é idolatria. Viver a vida como se, lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Os mais velhos aí vão lembrar disso. Paulo está dizendo: ei, não esqueça que você pode, através do que você come, do que você bebe e das suas diversões. Se a sua vida é só busca de prazer, isso é idolatria. Todo final de semana eu chamo o pessoal para ir fazer um churrascão lá em casa, e no sábado está aqui. Peraí, busca de prazer. No sábado à noite eu vou para o cinema, prazer, e no sábado de manhã eu estou na igreja. Como assim? A adoração é muito mais do que a gente imagina. Paulo está dizendo: ei, o povo lá idolatrou, comendo, bebendo e se divertindo. Queridos, Jesus falou assim, ó: assim como foi nos dias da época de Noé, o povo adulterava, o povo matava, o povo roubava. É isso que Jesus falou lá em Mateus? É isso? Jesus falou em Mateus 24: na época de Noé o povo comia, bebia, casava e dava coisas lícitas, mas muitos naquela época idolatravam essas coisas. E Paulo está dizendo: ei, na época da igreja pura lá, primeiro século, Paulo está dizendo: ei, não sejamos como aqueles que praticaram idolatria ao comer, praticaram idolatria ao beber, praticaram idolatria ao se divertir. Como é que eu pratico idolatria comendo, bebendo e me divertindo? Quando eu esqueço as doutrinas da igreja adventista do sétimo dia, a qual eu digo que faço parte. E eu como o que eu quero, independente do que a igreja ensina. Eu bebo o que eu quero, independente do que a igreja ensina. E eu me divirto da maneira que eu quero, independente do que a igreja ensina. Isso é idolatria. Último texto: pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Queridos, tem gente que é arrogante e nem esconde isso. E Deus está mostrando para mim e para você, queridos, que idolatria, adoração falsa, em vão, envolve muito mais coisa do que a gente imagina. E muita gente vai se perder idolatrando e nem sabe, quer dizer, até sabe. Por favor, o meu apelo nessa manhã é para que você seja um adventista de verdade. E eu estou apelando para mim nessa manhã, para que a minha esposa e as minhas filhas lá em casa me vejam como um adventista de verdade. É uma luta ser adventista aqui, é facílimo. É uma luta. Mas eu quero permanecer adventista. Por quê? Porque essa é a igreja de Deus e eu não saio daqui. Essa é a igreja de Deus, queridos. E quem vai sair é o joio. O trigo vai ficar. Só que o joio não vai sair porque ele quer sair, vai ser expurgado daqui. O joio vai ser expurgado daqui. Isso já começou, vai se intensificar. Qual é o enfoque desses últimos dias? Idolatria. A quem você adora. E tudo que você faz, responde essa pergunta: quem você está adorando? O que você assiste, os sites que você acessa, não só o que você come e bebe, como a gente viu. Queridos, nos consagremos a Deus em 2025. Nos consagremos em 2025. As profecias estão se cumprindo, Jesus está muito perto de voltar. Amém? Eu queria terminar de uma forma um pouco diferente hoje.
eu queria terminar com um apelo. Nesse evangelismo que eu fiz lá numa das igrejas de Boston, eu fiz apelo toda noite. E eu fazia tempo que eu não feeling a respeito da importância do apelo. Então eu queria fazer uma oração especial por aqueles que entendem que precisam melhorar o seu adventismo. Eu espero que minha filha Sara esteja assistindo lá onde ela está, com os jovens aí da igreja. Eu queria terminar fazendo um apelo para você que já é adventista, mas que você sabe que você precisa melhorar o seu adventismo. Então, eu estou aqui na frente porque eu quero orar por mim mesmo, porque eu quero melhorar o meu adventismo em 2025. Eu quero melhorar. Quer melhorar o seu adventismo? Queria fazer uma oração especial por você, ver você vindo aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Podem vir aqui à frente, vamos tomar os lugares aqui, não tem problema. Queridos, o apelo, atender um apelo, você acha que é coisa boba? Não é. Podem vir mais à frente, eu tomei banho de manhã, estou cheirosinho, não tem problema. Senhor nosso Deus, nós somos tão falhos, Pai. Esse mundo muitas vezes nos ilude. Muitas vezes olhamos para nós mesmos nesta avaliação pessoal e nos achamos avarentos. Idolatria. Muitas vezes olhamos para nós mesmos e nos achamos cobiçosos. Idolatria. Muitas vezes olhamos para nós mesmos e percebemos que os nossos prazeres estão nos dominando. Comer, beber, divertir-se. Muitas vezes temos mais prazer numa tela de celular ou de televisão ou de computador do que com a Bíblia na mão. Gastar tempo em oração, estudo do Espírito de Profecia. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que muitos de nós que estamos aqui estamos distantes de Ti, mesmo dentro da igreja. Hoje compreendemos melhor, Senhor, esse assunto tão importante da idolatria, nesse contexto do grande conflito. Pela Tua misericórdia, Pai, não desista de nós. Senhor, individualmente, estamos aqui individualmente, como Teus filhos, como Tuas filhas, independente dos maridos, das esposas, dos filhos, dos pais, parentes, estamos aqui individualmente como Teus filhos, rogando que o Senhor não se esqueça de nós. Mas também, Senhor, nos ajude a compreender que temos a nossa parte a fazer, não para sermos salvos, mas para permanecermos salvos, Pai. Pela Tua misericórdia, nos ajude a fazermos um propósito para 2025 e estudarmos mais a Tua Palavra. Em 2025 estudemos mais o Espírito de Profecia. Em 2025 sejamos mais homens e mulheres de oração. Que os nossos filhos, as nossas filhas nos vejam mais vezes de joelhos. Pela Tua misericórdia, Senhor, que o ano 2025 seja diferente do que foi 2024. E que ao fechar o ano 2025 possamos olhar para trás e vermos que realmente progredimos na nossa vida espiritual. Senhor, somos adventistas, não somos adventistas por um acaso, fomos chamados pelo Teu poder. Satanás está irado contra nós individualmente e contra essa igreja coletivamente. Senhor, então nos ajude. A Tua palavra não diz que nós devemos fugir do diabo, a Tua palavra diz que ele fugirá de nós quando nós nos submetermos a Ti. Então, Senhor, que isso se cumpra em nossa vida em 2025. Que o diabo realmente fuja de nós por estarmos protegidos debaixo de Tuas asas, lendo a Tua palavra, estudando a Tua palavra, pesquisando a Tua palavra, gastando tempo com o Espírito de Profecia, gastando tempo em oração e comunhão contigo. Se há algum adventista aqui, Senhor, que ainda tem dúvida que essa é a Tua igreja, por favor, converta esse Teu filho, essa Tua filha. Esse é o Teu movimento. Se tem algum filho aqui, alguma filha que ainda duvida que o Senhor usou o Espírito de Profecia, o dom espiritual tão importante nesses últimos dias, convença e converta esse Teu filho, essa Tua filha, e use os líderes dessa igreja para esclarecimento dessas dúvidas.
Ó Senhor, visita o teu povo, visita a tua igreja, perdoe os nossos pecados e nos ajude a sairmos daqui convictos de que precisamos nos esforçar mais, não para sermos salvos, mas para permanecermos salvos em 2025. Em nome de Cristo oramos. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe vocês, estarei à porta para cumprimentá-los.